Esse ano a semana é sobre a América Latina, então nós teremos atividades a semana inteira, com debates sobre o assunto. Cada dia a gente tem uma abordagem diferente, mas sempre nesse eixo central que é a América Latina. A ideia foi trazer uma discussão política e bem engajada para a semana, então espero que vocês gostem. Vocês podem conferir toda a programação pelo evento, pelos banners que tem aqui, mas nos eventos a gente atualiza com mudanças de convidados e tudo mais, para não ter nenhuma surpresa. Hoje o tema da mesa é o avanço do conservadorismo na América Latina, e ao longo da semana vamos ter vários temas diferentes. E esse ano a gente tem também atividades à tarde para o pessoal do vespertino, mas também para todos os outros alunos que quiserem comparecer, vai ser bem legal. A gente tem 2 cinedebates e uma mesa de fotografia, de fotojornalismo também à tarde. Boa noite. Vou apresentar para vocês os convidados da mesa de hoje. O professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, o professor Dr. Tomás Pauliello. A vice-presidenta da Associação dos Correspondentes Estrangeiros no Brasil, Verônica Goizueta. Mediador dessa mesa e professor do Departamento de Jornalismo aqui da PUC, professor Dr. José Arbex Júnior. A coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, Verena Glass. E por último, ele que ainda não está presente, mas está chegando, professor Dr. Gilberto Maringoni, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC. Ele está num evento na Fundação Lauro Campos, mas já está se dirigindo aqui para a PUC. Queria aproveitar para falar um pouquinho das últimas movimentações aí na lista do CP. Muita gente esperava um posicionamento aqui da comissão a respeito da aproximação da PUC com o projeto da Farinata, né, que isso tem sido aí parceria da plataforma Sinergia com a Prefeitura de São Paulo. O Contraponto Digital foi apurar esse envolvimento da reitoria e, na verdade, é um apoio que aconteceu na gestão passada, da professora Ana Sintra, ao projeto de lei do vereador Gilberto Natalini. Então, em breve, nós vamos divulgar na lista do Contraponto toda essa apuração e contamos aí com o apoio de vocês para posteriores repúdios a essa aproximação, que não vem de hoje, mas que é lamentável da mesma forma. Cada convidado vai ter 15 minutos para fazer suas considerações iniciais e depois nós vamos abrir para as perguntas. Bom evento para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aleluia. Eu primeiro quero parabenizar os organizadores da 39ª semana, principalmente os estudantes. Entre os estudantes, principalmente o Eduardo, a Paola, a Ioana e outros que se engajaram firmemente na organização da semana. Sem eles, a semana não estaria acontecendo. O tema que eles escolheram foi extremamente apropriado, América Latina. E o tema de hoje à noite, especificamente, é vital para a gente discutir, tomar pé da situação, o avanço do conservadorismo. Nós não podemos pensar o conservadorismo como algo estranho a nós, como algo que está acontecendo, digamos, na Venezuela, onde o chavismo está em crise, está acontecendo na Argentina, com o governo Macri, como se isso tudo não tivesse a ver com a gente, com o Brasil, com as nossas vidas, com o que está acontecendo em nossa volta. É exatamente o oposto. Nós falamos em avanço do conservadorismo, nós estamos falando na censura à exposição do Museu Queer, nós estamos falando na censura que aconteceu no MASP, nós estamos falando na censura a uma peça que apresenta Cristo como uma travesti, nós estamos falando, enfim, nós estamos falando de uma violência que é cotidianamente dirigida a todos nós e que afeta a nossa vida. E nós estamos falando também dessa medida absurda, patética, nojenta, asquerosa, que é a ração do Dória para a população pobre. Um negócio completamente inaceitável.
Outra forma de agressão é essa aqui. Então, por isso que eu falei, bota no modo avião. Então é um negócio completamente nojento a proposta do governo Dória, e eu acho que nós temos a obrigação aqui de aprovar por aplauso aqui uma moção de repúdio ao governo Dória, a essa medida, e uma exigência de que a reitoria se afaste de qualquer compromisso com essa relação para os pobres e que a diretoria se posicione claramente contra essa medida. Eu acho que é uma primeira medida. Vamos aprovar por aplauso essa moção, a menos que alguém tenha uma coisa contrária. Alguém quer falar contra isso? Então, por favor, vamos aplaudir a moção para a gente encaminhar para a reitoria. Bom, então, nós já temos uma moção aprovada para ser encaminhada para a reitoria. Dando início, então, aos debates, que eu combinei aqui com o pessoal, foi que o Tomás, ele abriria com considerações mais amplas e gerais sobre a questão do conservadorismo, depois a Verônica, depois a Verena e, por fim, o Gilberto. Então, cada um vai ter 15 minutos, eu vou avisar quando estiver faltando 5, e a mesa vai ser autoritária, vai cortar a palavra, já estou avisando, e se não cortar vai ser na base da porrada, fique sabendo. Corta o microfone. Então, cada um vai ter 15 minutos, eu vou avisar com 5, e depois que a gente terminar a exposição, a gente abre para o debate. Feito? Então, por favor, Tomás. Eu peço que cada um, se quiser complementar a apresentação, que se apresente, por favor. Boa noite, gente. Vou complementar, então, sem complemento nenhum, só repetindo. Professor Tomás Pauliello, professor aqui do Departamento de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Quero agradecer muitíssimo o convite para participar aqui dessa mesa. Eu concordo totalmente, é um assunto do qual a gente não pode fugir, talvez principalmente para pensar o Brasil, né? E eu vou tentar exatamente fazer uma apresentação aqui que inclui o Brasil em algumas tendências que eu julgo que sejam tendências menos específicas mesmo para a América Latina, mas então já com uma posição bastante clara de incluir o Brasil na América Latina, incluir a América Latina num processo mais amplo de avanço do conservadorismo. Então, quer dizer, eu acredito que o tema da mesa seja bastante pertinente e já declaro que a minha adesão a essa percepção de que, de fato, a gente está passando por um momento desse tipo. Vou tentar fazer algumas considerações aqui em 15 minutos. O professor fica treinado para falar, pelo menos no curso de Relações Internacionais, para falar umas 3 horas. Né? Então, exige certamente um esforço de síntese aqui também. Mas para tratar do que eu julguei, que eu poderia contribuir aqui de uma perspectiva das relações internacionais, 3 pontos para introduzir o debate. Depois eu estou muito ansioso para ouvir os outros apresentadores e para ouvir vocês também. Espero que a gente tenha bastante tempo para perguntas e para colocações. Então, as 3 questões que eu me perguntei aqui para pensar minha fala primeiro, o que a gente está chamando de conservadorismo? Eu julgo que a gente tem em geral, né, no debate público, quando a gente está falando livremente, a gente chama muitas coisas de conservadorismo. E eu acho que eu não vou desautorizar ninguém a usar esse termo. Eu odeio isso. Não, isso aí que você está falando, você não sabe o que é conservadorismo, não sei o que, eu não vou fazer isso. Mas eu acho que é bom a gente mapear, pelo menos, quais são, né, as entradas possíveis para que a gente pense no tema. Depois, segunda questão, se o avanço conservador, é isso que a gente está chamando, né, do avanço de uma onda conservadora, é um fenômeno da América Latina. Já antecipo a resposta, eu julgo que não, apesar de que eu acho que tem características específicas da nossa região, e depois a gente pode procurar características específicas do Brasil, inclusive. E, finalmente, uma terceira questão, que eu julgo que seja muito importante para daí, inclusive, já articular ação política, quais são as forças de difusão desse conservadorismo e quais são os seus interesses. Que eu também acho que os outros participantes vão saber responder possivelmente melhor do que eu,
mas eu acho que vale a pena já identificar, né, algumas dessas causas. Então, em primeiro lugar, quando eu fui preparar a apresentação aqui, conservadorismo, do que eu vou falar? Porque eu acho que dá para abordar principalmente de duas formas. Do conservadorismo enquanto uma ideologia, e que eu julgo que seja principalmente isso, apesar de que uma das grandes forças do conservadorismo é se dizer não ideológico. É quase como se o liberalismo ou o socialismo precisassem ser ensinados ou você precisasse ser doutrinado nessas coisas, enquanto que o conservadorismo não. É natural, as pessoas são naturalmente conservadoras, não doutrinadas. A doutrinação só acontece em outros lugares, na família, na igreja ou em alguns outros espaços de formação e de mobilização social. Então, já falei, né, eu colocaria o conservadorismo aí dentro dessas três grandes famílias de pensamento que se manifestam no pensamento político, né? Em geral, pouco estudado, eu acho. Tem uma questão, talvez, de preconceito. É isso, a gente conhece e aborda muito autores liberais ou autores do campo socialista, eu estou falando no sentido amplo, né? E exatamente, veja só como a gente reproduz o próprio instrumento do conservadorismo. Fala, não, isso é intelectualmente menos importante, não vamos falar. Então, é excelente que a gente está falando disso aqui agora, né? Abordando exatamente essa questão. Mas também tem uma aproximação possível, que é ver o conservadorismo aí como força política de fato. Então, menos como, né, nas ideias e mais vendo quem são esses conservadores e o que querem. Eu vou tentar, acho que já como mostrei nas perguntas que eu fiz inicialmente, eu vou tentar atacar essas duas frentes. Sem também ficar fazendo muita história das ideias aqui, porque eu acho que isso vai atrapalhar ao invés de ajudar, né? Não é nosso interesse. Conservadorismo. Não sei para vocês como sou. Para mim, sou muito pejorativo. Assim, quer dizer, se me chamassem de conservador, não façam conservador. Eu falo, putz, conservador, né? Não queria ouvir isso, claramente. Então, até em alguns espaços, eu acho, aqui o espaço acadêmico talvez seja bastante verdade, isso aparece em geral como uma crítica, se você fala contra o conservador, né? E, claro, eu estou me posicionando aqui também, né? Não concordo com esse conjunto de valores e de ideias e tal, mas não julgo que seja produtivo colocar o conservadorismo nesse lugar, que ele é desautorizado. Pelo contrário, eu acho que você é um adversário político. É que nem jogador de futebol, né? Vai jogar o Corinthians contra o 15 de Piracicaba, nunca o cara vai falar, o 15 de Piracicaba a gente vai detonar, a gente vai ganhar muito fácil, isso que é sempre um adversário importante, valioso, vai ser um jogo difícil. Não, estou falando dos jogadores de futebol. Eu posso falar, podemos colocar qualquer grande time contra... Achei que você ia defender o 15, esse que é o problema. Você fala, 15 é um grande time. É um grande time, importante. Nunca colocar, sabedoria isso de quem disputa, nunca colocar nesse lugar de desautorizar. Eu acho que o conservadorismo ganhou muita força por aí. Fala isso aí, essas pessoas são ignorantes, as pessoas não sabem o que elas estão dizendo. Isso alimenta o discurso, ao invés de desautorizá-lo. Eu acho que o caso da ascensão do Donald Trump, né, e de como se sentiam alguns dos seus eleitores, está muito relacionado a isso. Eles são burros, não entenderam nada, não conhecem de arte, não conhecem de cultura. Vai justificando as próprias posições quando elas são construídas. O conservadorismo, ele se apoia nisso, né? Ele é uma ideologia, apesar de se valer muito do peso da tradição e da história, ele é uma ideologia principalmente reativa. Ele surge como consequência, principalmente, eu acho, se olhar pela história, de um liberalismo mais radical e depois muito em oposição ao desenvolvimento dos socialismos. Quer dizer, uma ideologia que, apesar de chamar para si o peso da história, em geral, surgiu em reação a essas ideologias de transformação social, de transformação do mundo. Eu acho que esse é o ponto central para entender o conservadorismo, né? Uma ideologia que tem como preocupação central a transformação social. Então, eu acho que ele surge com força, em geral, em mundos em movimento, mundos em transformação. Eu acho que a gente está num momento desse, né, de deslocamento da forma como a gente vive.
E o conservadorismo vem com força para isso. Ele não é o único a demandar isso. Como falei, eu estava falando, né, do liberalismo e do socialismo, também são ideologias que reivindicam a transformação social, mas de outra maneira, pela via da reforma e da mudança na forma como a gente vive a nossa vida, enquanto que o conservadorismo tem uma força de tentar ordenar essa transformação. Quer dizer, o que do velho mundo a gente pode salvar e pode garantir como estabilidade para levar nessa grande transformação. E daí vocês sabem o que é salvar, né? O peso forte, vou falar aqui dos valores, digamos assim, que apoiam esse conservadorismo. A tradição é uma ideia central para entender o conservadorismo, né? E o tradicionalismo, as experiências testadas ao longo da história, como se isso tivesse uma força, né? Mais do que uma força, inclusive racionalmente, a gente deveria escolher essas soluções que foram testadas ao longo da história. Isso é fortíssimo do conservadorismo. Depois, a família. Eu acho que parece como um valor central e sempre como uma ideia forte do conservadorismo. Não é à toa que os ataques que vão aparecendo agora contra os artistas, intelectuais, sempre colocam a família como um elemento central, né, dentro desses valores do conservadorismo. A religião, como eu já falei, né, aparece sempre como uma peça forte, uma peça-chave para o pensamento conservador, e a valorização de um certo tipo de religião, que é ligada à tradição, né? A tradição, como eu falei, pode ser o eixo central. Como a família está em disputa, o que seja uma família. O conservadorismo vai abordar a família como essa família tradicional, a religião como uma religião tradicional. E depois a questão forte também da propriedade, né? E do valor da propriedade privada e da sua capacidade de ordenar o campo social. Ok, agora, eu falei, o conservadorismo ele se relaciona necessariamente com um cenário de mudança. O que está mudando para que o conservadorismo tenha ganhado tanta força? E daí eu já questiono se seria apenas na América Latina ou em outros lugares do mundo. Eu acho que, recentemente, de peso específico, a crise econômica de 2008 explica muito esse momento conservador que a gente está vivendo. Quer dizer, um determinado projeto de crescimento econômico quebrou. Primeiro nos países centrais e depois com impactos para a gente. Acho que a gente está vivendo isso nesse momento, né? Uma ideia de desenvolvimento começou a fazer água com impacto para as pessoas. Saiu hoje um dado de aumento das pessoas em situação de pobreza no Brasil, por exemplo. Do ponto de vista mais estrutural, eu acho que tem uma grande transformação que a gente consegue ver já articulada no discurso conservador: a globalização. A globalização aparece de maneira central nos discursos dos grupos conservadores que têm aparecido na Europa ou nos Estados Unidos. Identificada com imigrantes, identificada com o capital internacional. E nos Estados Unidos, por exemplo, é curioso, né? Identificado com o capital internacional, o que os americanos estão reclamando? Se é lá que está. Talvez não seja, né? Ou esse capital deslocalizado ou desnacionalizado, pelo menos, passa essa percepção de que o centro do poder está em outro lugar. Na China, não sei, o Trump articulava a figura da China, né? Mas também não está na China propriamente. Nesse sentido, eu acho que as dinâmicas da globalização têm reproduzido para determinados setores da sociedade, nos países centrais, algumas coisas que foram históricas para a gente, né? Principalmente essa sensação de que o poder não está aqui. No Brasil a gente está muito acostumado com isso. O poder está em Washington, o poder está em Londres, o poder está em Nova York, está em Pequim, onde quer que a gente identifique esse poder. Agora os americanos e europeus estão sentindo isso, né? Então, talvez, num determinado lugar, estejam se sentindo colônia pela primeira vez, né? E isso articula, às vezes, alguns tipos de movimento político que a gente já conhecia há mais tempo aqui, e que passam a aparecer nesses lugares. Outra coisa, eu acho que um termo que a Nancy Fraser utiliza, o chamado neoliberalismo progressista, que ela utiliza para articular como se fosse, né, essa ideia, esse projeto
político que quebrou. Que fez, em geral, alguns processos, acho que a gente viveu isso aqui também na América Latina, extremamente institucionalista, como e juridicista também, individualista em geral, né, e tecnocrático. 3 tendências em geral que despolitizam a política, se é que isso pode ser dito. Em geral, a esquerda, eu acho, chamou para si o papel de repolitizar a política. Acho que nos anos 90, no mínimo quando eu comecei a me envolver com essa crítica da globalização e tal, as primeiras manifestações que eu fui, era a esquerda que fazia essas demandas, principalmente, né? No final dos anos 90 ali. O conservadorismo chamou para si um pedaço dessa crítica, quer dizer, e repolitizou a política. E repolitizou tudo, né? E as coisas estão sendo politizadas o tempo todo, eu acho que no mundo que a gente está vivendo. Para terminar, esse final de semana faleceu um professor, foi meu professor aqui da PUC, também jornalista, o professor Oliveiros Ferreira, figura controversa, eu não vou ficar falando muito sobre ele, mas eu trouxe aqui, ele é um leitor de Gramsci, aí eu trouxe uma citação do Gramsci aqui, um pouco ilustrando o que eu falei no começo. As ideias e as opiniões não nascem espontaneamente no cérebro de cada um. Tiveram um centro de formação, de irradiação, de difusão, de persuasão, um grupo de homens ou mesmo uma individualidade que as elaborou e apresentou na forma política da atualidade. Alguém inventou, alguém está fazendo essas ideias, alguém está difundindo isso. Fica parecendo de novo, né, que o conservadorismo aterrissou sobre nós como uma espaçonave. Não, essas ideias estão sendo produzidas, né, e estão organizadas. E estão sendo levadas, exatamente, dá para ver como é a ação política, para os campos onde a esquerda se mobilizou tradicionalmente. Então, o ataque à arte. É um ataque à arte ou um ataque aos artistas? Principalmente os artistas estão mobilizados mobilizam um setor desse campo da esquerda. Contra a academia, por exemplo, cortes de gastos gigantescos, né, corte de investimento em educação, etc. É contra a ciência ou é contra setores da intelectualidade, da academia, que são um setor tradicional de organização da esquerda? Contra os estudantes? É contra o ensino ou é contra o movimento estudantil organizado? Quer dizer, vejam só como esse conservadorismo tem lugar de ataque, ele tem alvos específicos. Então, quer dizer, não é uma grande ideia, vamos defender a família. Não, não. Vamos defender a família na exposição de arte, né? Vamos defender a religião em qualquer lugar? Não, na academia. E vão especificamente em alguns pontos onde a luta é feita e onde as diferentes visões de mundo se manifestam. Então, eu acho que, para levar para o debate a seguir, eu ficaria atento principalmente a isso, aonde essas lutas estão se manifestando. É lá que a gente vai conseguir perceber a intencionalidade política desse chamado conservadorismo. É isso. Obrigado, gente. Você. Bom, acabei de ser apresentada, sou diretora das oficinas correspondentes estrangeiros, mas sou também jornalista, trabalho com um jornal espanhol ABC, que é um jornal importante na Espanha, de Madrid. E também já tenho uma longa carreira aqui no Brasil, como correspondente para vários veículos, agências de notícias. Já estou aqui bastante tempo. Está ruim? Está baixo? Bom, queria agradecer o convite, porque... Tá. Obrigada. Melhorou? Queria agradecer especialmente esse convite, porque eu sou uma ex-aluna da PUC, lá no Peru. Então, para mim, estar aqui é especial. Enfim, vocês estão vivendo os melhores anos da vida aqui. Eu já vivi os melhores anos da minha vida, alguns dos melhores anos da minha vida na PUC também. Então, é especial. Depois, queria reclamar, porque falar desse assunto em 15 minutos, eu achei uma maldade. Primeiro, falar da América Latina, 15 minutos, e falar de conservadorismo em 15 minutos.
Então eu fiz alguns apontamentos sobre... Na verdade, comecei a fazer alguns apontamentos, comecei a escrever, falei, vou fazer só umas frases, aí comecei a escrever e eu acho que eu não vou conseguir terminar em 15 minutos. Mas a primeira coisa assim, que eu tenho a dizer é que, assim como o Tomás explicou, a gente está vivendo um momento de um conservadorismo e um problema que é mundial, não é um problema brasileiro, não é um problema latino-americano, né? A gente tem o Trump, problemas que a gente está vendo na Europa, movimentos surgindo conservadores, né? A crise de 2008, como ele mencionou, mas também assim, outras coisas que vêm do processo histórico, como a queda do Muro de Berlim, por exemplo, uma coisa importante, né? De repente, China e Rússia são economias de mercado, então todo mundo vira capitalista, né? Todo o capital é o que domina o mundo, né? E Estados Unidos passa a ser o grande líder desse movimento, dessa economia capitalista no mundo por muito tempo isolado, né? Agora que a China aparece aí como uma outra força que se opõe, mas durante muito tempo os Estados Unidos ficaram sozinhos nessa, né? Quando comecei a pensar na questão do conservadorismo na América Latina, eu acho que a associação era justamente a América Latina teve vários governos, né, socialistas, ou à esquerda, ou progressistas, etc., e que supostamente seriam mais liberais, mais modernos, etc. Há 3 anos atrás eu estava no Equador, em Guayaquil, e aí eu estava um domingo à noite, estava trabalhando, dei um passeio pela cidade, enfim. Passei no supermercado, falei, agora vou no hotel, a cidade não parecia muito segura, falei, vou no hotel, comprei uma cerveja, quer dizer, eu ia comprar uma cerveja, entrei no supermercado, passei, peguei uns amendoins, várias coisas para levar para o hotel, e de repente a pessoa no caixa me baba, assim, fala assim, você não pode levar cerveja. Eu achei engraçado, falei, não, você está sendo gentil, não, eu já tenho mais de 18 anos. Obrigada, agradeço. Aí ele falou assim, não, a gente não vende cerveja aos domingos. E eu estava no Equador, um presidente à esquerda, né, um socialista, o presidente Correia. Eu não entendi. Aí eu falei, não, tudo bem, foi proibido, né? Eu acho que eu só tinha visto isso em países muçulmanos, né? Por causa da religião, não se pode consumir bebida, aliás, em nenhum lugar ao sol. Mas aqui aos domingos não se podia. Então, assim, vocês veem, né? Um governo que a gente considera progressista não era tão assim. E aí, nessa viagem, eu fui fazer um trabalho com um site que trabalha muito temas da Amazônia. E aí eu fui para o interior, para a Amazônia equatoriana, e aí eu conversei com muitos líderes indígenas, conversei com movimentos sociais, conversei com ONGs em Quito, com vários grupos, e ao contrário do que a maioria das pessoas espera, eu tive notícias péssimas do governo, assim, de perseguição a movimentos sociais, de perseguição a jornalistas, perseguição a sindicalistas, e inclusive uma das pessoas que eu entrevistei nesses tempos morreu, foi assassinado. Então, assim, chineses entrando com apoio do governo, porque eram os que faziam os maiores investimentos, o governo favorecia a entrada dos chineses sem nenhum tipo de restrição. Então, não, assim, nem todos os governos socialistas ou de esquerda também eram tão liberais assim, né? Tinha muitas regras, muitas limitações, muitas perseguições e coisas que a gente achava que não eram dessa área, né? Mas isso daí é um ponto de partida para voltar a outra coisa. Assim, o que é a América Latina? Né? Para o Brasil, a gente tem a América Latina que a gente considera hispânica. Eu vejo assim, aqui mesmo, como minha vivência aqui como jornalista, às vezes dá a impressão que não temos muita conexão. Né? Eu vejo sempre o Brasil olhando os países da América Espanhola como se fossem uma outra coisa. Talvez porque o país seja muito grande,
Mas eu só percebo que brasileiros se identificam com a América Latina quando eles estão nos Estados Unidos ou no exterior e são obrigados a ir nas mesmas festas que os colombianos, que os colombianos, que os argentinos. Aqui é tudo diferente, né? Mas a América Latina, então, é muito diversa. As histórias são diferentes, né? Cada um tem suas características, seus territórios, assim como o Brasil também. Mas todos os países, inclusive o Brasil também, tem alguns pontos de contato na história, né? Todos fomos conquistados, né? Todos fomos colonizados, todos vivemos épocas duras de escravatura, de extrativismo, de coisas que marcaram muito nossa história, né? Coincidentemente, nas mesmas épocas também todos procuraram independência desses países que vieram, no caso Espanha e Portugal. Depois a gente teve, quase todos tiveram processos de presidentes que não ficavam muito tempo, trocas de presidentes constantes. Tivemos todos ditaduras mais ou menos em tempos parecidos, tivemos todos processos inflacionários grandes também, né? Economias complicadas, quase todos fomos governados por oligarquias. E tudo isso, toda essa história fez, e assim, eu estou generalizando, porque obviamente é tudo muito diferente, mas assim, eu pensei em algumas coisas que a gente teve um pouco em comum. As diferenças sociais se acentuaram em todos esses países, né? Todos os países se endividaram com fundos monetários, com bancos internacionais. E nos anos 90 também, mais ou menos um ponto em comum, todo mundo aplicou as mesmas receitas na economia, né? Bom, vou correr um pouco. Então, isso aconteceu nos anos 90, nos anos 2000, a gente tem vários governos, né, que são eleitos na América Latina, governos de esquerda, né? Então, temos Correa no Equador, Humala no Peru, Bachelet no Chile, Mujica no Uruguai, Evo na Bolívia, Lugo no Paraguai, Lula no Brasil e Chávez na Venezuela. O que acontece? Todos esses governos se sustentam, quase todos eles, na questão... Isso fica muito claro, por exemplo, no Chávez e no Correa. Talvez no Brasil isso foi falado, mas não tão forte como nesses dois países que viviam do petróleo, né? Então eles falam assim, então vem de fora para fazer extrativismo, então nós vamos fazer esse extrativismo para nós. Então são governos de resistência, né, que começam a explorar as coisas para o povo, essa é a ideia inicial, né? Só que assim, temos uma discussão de esquerda também, correndo na América Latina, também em vários países, sobre o desarrollismo e o pachamamismo, que é o desenvolvimentismo, né? E a questão da terra. Pachamama é a terra, nos Andes, né? Um bom exemplo disso é o que aconteceu aqui no Brasil com Belo Monte, por exemplo, né? Então, assim, você pega o Lula, um governo de esquerda, pega um projeto que estava arquivado há muito tempo, do tempo da ditadura, e implementa uma hidrelétrica numa área indígena com protestos dos movimentos indígenas, né? Não é à toa que, por exemplo, não é o maior, mas assim, os indígenas continuam sendo exterminados no Brasil durante um governo de esquerda, né? Que mais? A mesma coisa com a mineração, por exemplo, no Peru, eu estive também para uma outra reportagem e eu fui para uma região do norte do Peru, amazônica, entre a Amazônia e os Andes, e um projeto da Odebrecht com o governo de Humala, que também era um governo de esquerda, contratou a Odebrecht e várias outras construtoras para fazer 3 hidrelétricas ao longo do rio Maranhão, que é um rio super importante, um rio amazônico, e com o protesto dos indígenas, porque essas hidrelétricas alagariam áreas que eram produtivas, né? Então, assim, esses povos, assim, nossos povos, né, sempre do lado pior, né? Quando chegaram os espanhóis, quando chegaram os portugueses, quando chega a oligarquia e depois quando chega a esquerda também, né? Obviamente, a esquerda trouxe grandes avanços e a gente percebe hoje, até quando vê cortes em educação e coisas que realmente a gente avançou,
Mas isso também generalizando, a maioria desses governos investiu muito em consumo. Então, mais quando chega a questão da crise de 2008, todos acham que a solução é pelo consumo, né? E isso foi um grande problema para todos os nossos países. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um bom exemplo de um projeto que, sim, foi importante para o movimento sem teto, por exemplo, mas que saiu da gaveta das construtoras. Então, é um projeto que o governo Lula traz para fazer construção, que não se fazia há muito tempo, né, para moradia popular, mas atende uma questão econômica das construtoras, que hoje sabemos, né, Belo Monte é a mesma coisa, que hoje sai a luz, a gente já sabia, assim, a gente ouvia falar, mas hoje se tem muito claro que esses dinheiros estão envolvidos também nesses escândalos de corrupção todos, né? Então, o que eu sinto, assim, já meio que encerrando, acho que a gente vai falar mais depois, né, é que há uma decepção de uma parte dos que conseguiram avanços. Não, obviamente a gente vê nas universidades gente que finalmente entrou nas universidades que antigamente não entraria, por exemplo, né, cotas que foram importantes, mas a gente vê uma decepção em alguns setores, né? E eu acho que com o fracasso, né, que muita gente vai ver isso como um fracasso desses governos, um grupo de gente sai do armário, assim, também reduzindo isso, né? Tem um grupo de gente que sai do armário porque o conservadorismo sempre esteve ali, né? Então essas coisas estavam trancadas em casa, de repente na igreja. E a gente tem uma coisa paralela surgindo, que é a internet, né? Paralela que veio também, a internet tem mais de 20 anos aí rolando, né? Mas de repente ela coloca as pessoas, Facebook, rede social, coloca as pessoas escondidas atrás de uma tela, né? E atacar os outros, né? Isso também favorece grupos que vêm surgindo, né, na política aqui. O caso mais conhecido é o que estamos citando aqui do MBL, né? Que é um movimento liberal, que assim, os liberais, a esquerda é boa, a direita é ruim, liberais são ruins, conservadores, né? A questão o liberalismo que está vindo à tona é um liberalismo que quer um Estado mínimo e quer o máximo de controle na vida dos outros. Então, acho que essa é uma questão que a gente está vendo mais, né? Porque existe, e nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um liberalismo que também busca não só o liberalismo econômico, Estado mínimo, etc., mas de liberalismo de costumes, né? Então, a gente está deixando as pessoas aproveitar, na verdade, porque essa questão de fechar museus é um movimento político, né? Não tem, a gente vê gente pelada nos museus há muito tempo, né? E hoje, que agora virou uma coisa terrível, né? Por quê? Porque, na verdade, esse não é o problema, mas eles pegaram em pontos, né? Atacar o Caetano Veloso por pedofilia, por exemplo, que é isso, né? Sobre uma coisa que aconteceu, que saiu numa revista há 20 anos atrás, e os caras vêm e, de repente, o Alexandre Frota vira... Isso, eu tenho que tomar cuidado, pode processar, né? Mas, enfim, não dá para falar o nome do cara. Vai aparecer? Tá filmado? Porque o cara precisa todo mundo, né? Então, de repente, o cara que era um ator pornô, e não tenho nenhum problema com o cara ser um ator pornô, mas, assim, de repente, ele virar o líder dos bons costumes, aí sim, eu acho que a gente está com alguma coisa mal explicada, né? Então, acho que, enfim, temos bastante coisa para falar aqui, a censura é muito forte, acho que ele é conservador. Eu vou parar por aqui. Vamos ficar mais perguntas. Obrigada. Antes de passar para a Verena, ela me deu esse livrinho aqui, Rosa Luxemburgo, Revolução Russa. Ela representa uma fundação que é uma das coisas mais importantes que a esquerda conseguiu produzir no Brasil, a Fundação Rosa Luxemburgo, que além de ser uma homenagem a uma das grandes revolucionárias do século XX, das grandes mulheres do século XX, é também um dos recursos teóricos que nós temos hoje mais importantes para entender o que aconteceu com a própria esquerda. Eu aproveito para fazer um convite aqui. Puta, o Maringoni veio, eu estava torcendo para ele não chegar lá. Puta, por favor, doutor.
nosso candidato a governador. Então, eu quero aproveitar para fazer um convite aqui. Amanhã à noite, não, quarta-feira, às 19 horas, eu vou ter um debate com a Bel Loureiro, que é da Fundação Rosa Luxemburgo. Nós vamos lançar um livro de um ex-professor aqui da PUC, que durante 20 anos deu aula aqui de economia política, o Vito Letizia, e que faz um balanço extremamente importante e provocador sobre a Revolução Russa. Então vai ser lá na Unesp, lá no centro, na Praça da Sé, às 19 horas, com todos convidados. Vai ser um grande prazer debater com a Isabel Loureiro. Então, sempre um prazer encontrar o pessoal da Fundação Rosa Luxemburgo. Bom, Venena. Primeiro, obrigada, Arbex, a Ola, o pessoal que estendeu o convite para mim. Eu queria, já que a gente também tinha que fazer uma auto-apresentação, eu queria falar um pouco mais do que eu faço. Na verdade, eu sou jornalista também. Trabalhei com Sakamoto durante algum tempo na Repórter Brasil. Mas o importante aqui é que, como a Verônica falou muito de Belo Monte, eu faço parte ainda. Há 10 anos já faço parte do movimento Xanxingo Vivo para Sempre, que é um principal movimento de resistência hidrelétrica de Belo Monte em Altamira. Eu sou a coordenadora de comunicação desde aquele tempo, apesar de viver aqui em São Paulo. Já discutimos muito isso com o Maringoni, então vai ser bom o nosso debate aqui hoje. Mas é isso, então eu queria fazer essa rápida apresentação do meu local de fala, para vocês, inclusive, entenderem um pouco isso. Fundação Rosa Luxemburgo, só para completar o que o Arbex falou, Arbex, e aí desconta um pouco do meu tempo, porque é uma fundação, na verdade, uma fundação ligada ao partido na Alemanha. Os partidos alemães têm todas as suas fundações que estão espalhadas pelo mundo, e a nossa fundação, Rosa Luxemburgo, é ligada a um partido chamado à esquerda, Die Linke. Né? Então, somos a fundação do partido à esquerda. Estamos no Brasil desde 2003 aqui, trabalhando principalmente com os movimentos sociais e as esquerdas várias aqui no Brasil e na América Latina também, porque o escritório é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. É nosso território, né, que a gente atua. Bom, falando em Argentina, vocês todos com certeza acompanharam ontem as eleições na Argentina, certo? Certo. Com certeza vocês fizeram isso. E vocês com certeza sabem que o conservadorismo na Argentina ganhou. Com certeza vocês sabem que as eleições foram eleições parlamentares. Isso, obviamente, eu estou repetindo porque, obviamente, é importante reforçar isso. Foram eleitos senadores e deputados. E com certeza vocês sabem também que a ex-presidente Cristina Kirchner concorreu na vaga de Senado, foi eleita, mas ela perdeu para um cara que eu queria... Aqui vocês têm muita dificuldade de entender espanhol? Pode passar o negócio em espanhol? Pode passar o negócio em portenho? Então, vamos lá. Então tá, gente, olha só, para quem entende pelo menos um pouco de portenho, esse programa aqui é um negócio muito legal. Um Greg News da Argentina, eu acho que é um pouco melhorado, inclusive, chama País de Boludos. Eu queria só passar esse pequeno comentário. Lo explicaba el ex ministro de Educación Esteban Bullrich en un discurso que dio ante la Unión Industrial el año pasado. Ex-ministro de Buen Educación. día a todos, ¿cómo están? Buen día. Flaco, si no te saludan es porque no tienen 5 años, no están en un jardín de infantes. ¿Cuál es el problema de la educación? ¿Cómo odio a la gente que hace preguntas retóricas? Ya demuestra de entrada que sos un tarado. Cuando hablamos de educación, ¿de qué estamos hablando? ¿De educación? No, pero 9 de cada 10 escuelas tienen jornada simple. Tienen 4 horas de clase. El resto del día los chicos están en la calle. En la calle. Ni siquiera van a sus casas, Esteban. Vagos, vagabundos, homeless. Esos son nuestros muchachos y muchachas. Y no podemos seguir con la pobreza de tener jóvenes que están en la calle cuando pueden estar aportándonos sus ideas y sus talentos. ¿Y los que no tienen ni ideas ni talento? Está trabajando el Ministerio de Trabajo para mejorar el esquema de prácticas profesionalizantes. Porque queremos que los jóvenes en el secundario experimenten todas las empresas, todas las posibilidades que tiene nuestro país. Ustedes tienen que vernos
a nosotros, a los que estamos con el sistema educativo, a cargo del sistema educativo, al ministro nacional y a los 24 ministros provinciales, como la oportunidad de formar a sus empleados durante 15 años, antes de que entren a las empresas. O sea, si entra a trabajar a los 18 y lo formaste 15 años, lo empezaste a formar a los 3. Nene, agarrar la palita, ¿eh? Queremos ser el primer sistema educativo del mundo que detecte talentos individuales y los desarrolle, para que ustedes tengan talentos para elegir para sus empresas. ¿Se entiende? Como una red de trata para empresas. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy para ustedes. Então esse cara, o Esteban Bullrich, ex-ministro de Educação, ele participa foi uma palestra que ele fez no ano passado para a Fiesp lá da Argentina, onde ele fala o seguinte: isso aqui, na verdade, esse programa, depois todo mundo vai assistir em casa, é um programa Índios para a Índia, do país de Boludo, vocês vão dar um Google, vão achar isso no YouTube, que fala exatamente aquilo que nós vivemos aqui o ano passado, 2 anos atrás, que é o Ocupa das escolas. Né? A galera foi lá, fez a mesma coisa que a gente fez aqui. Isso aí é um pouco esse programa fala um pouco sobre isso, né? É a reação. Bom, mas por que eu apresentei o Bullrich para vocês? Porque vocês veem quando o cara fala no final, não me vejam como ministro da Educação, me vejam como gerente de recursos humanos para vocês. Ou seja, nós aqui na educação nós vamos transformar a educação num sistema de geração de talentos para as empresas, nada muito diferente do que a gente teve aqui, obviamente, no Brasil, vocês conhecem essa história. E esse cara foi o mais votado em Buenos Aires. Foi o senador eleito com maior quantidade de votos em Buenos Aires e perdeu, para ele, perdeu a dona Cristina Kirchner. Antes de continuar nessa discussão da Cristina, eu queria ler Marx para vocês. Capital, tomo 1, ou capítulo 1, volume 1, diz o seguinte, o velho Marx: a descoberta de ouro e prata nas Américas, a extirpação, escravização e soterramento nas minas da população nativa, a conquista e o saque das Índias Orientais, a transformação da África num campo de caça comercial de peles negras, caracterizam o advento da era da produção capitalista. Estes processos idílicos constituem fatores fundamentais da acumulação primitiva. Fecha. Depois ele vai explicar para vocês, novamente, o que é a acumulação primitiva do capital, na discussão de Marx. Mas por que eu trago isso? Porque é uma coisa muito legal. Foi o que exatamente a Verônica falou. O que a gente tem aqui? A gente tem o grande arcabouço dos grandes extrativismos, das explorações dos recursos e bens naturais, como o fator fundamental da acumulação primitiva. Ponto. Bom, voltamos ao que o Tomás falou. O que é conservadorismo? Eu acho que essa pergunta eu me fiz também antes de vir para cá. E, para mim, conservadorismo é uma coisa um pouco, talvez, pueril, né? Porque, enfim, eu só sou uma jornalista, eu não tenho formação a mais acadêmica, mas eu acho que é o seguinte: para mim, conservadorismo é o seguinte: é quando você ataca aquilo que nós, das esquerdas, aí eu me incluo nisso, tínhamos como cláusulas pétreas, que é sempre a defesa dos direitos, né? Mais direitos, mais justiça social, mais direitos humanos, ou seja, a igualdade e na verdade, é o que a gente, né? Quando a gente quer realmente combater a barbárie, né? A miséria humana, etc. Bom, por que a Cristina Kirchner se deu mal nessas eleições na Argentina? Voltando à questão da Argentina, né? Eu não sei, alguém de vocês aqui segue alguma coisa de Argentina, ouviu falar da história de Santiago Maldonado? Bom, Santiago Maldonado, bicho grilo, né, daqueles lá, cheio de dreads, foi desaparecido há 3 meses atrás, numa região da Patagônia chamada Neuquén, onde existe o quê? Onde existe eu estou fazendo perguntas retóricas, onde existe a grande exploração dos hidrocarburos na Argentina, ou seja, gás e petróleo, dentro do território Mapuche,
Então, uma coisa que eu acho muito interessante, que os argentinos e o mundo inteiro falou muito do Santiago Maldonado, mas pouco se falou do porquê ele estava lá, né? Ele não era uma liderança, era um cara lá que estava lá apoiando, assim, tipo, que nem a galera que vai lá apoiar Belo Monte e tal, vamos dar uma força para os índios e tal, e foi morto, desaparecido pela polícia. Só que o que estava por trás disso? Estava por trás disso que você tem um vasto território dos indígenas Mapuche, sem direitos reconhecidos na Argentina e no Chile também, onde você tem duas grandes empresas. Uma, Benetton, né, United Colors of Benetton, Biodiversidade, está lá no território, e há 1 ano e meio, uma das lideranças Mapuche está presa, por isso que o Santiago Maldonado fecharam as estradas, e por isso ele foi assassinado, né? E para a Argentina isso é muito grave, porque o desaparecimento e assassinado é uma coisa, depois da vivência que eles tiveram na ditadura, é muito grave. Bom, acontece o seguinte: a dona Cristina Kirchner, na época do governo progressista dela, fez um acordo entre a YPF, entre a YPF, que é estatal, e a Chevron, que é uma transnacional para a exploração de petróleo no território Mapuche, certo? Por quê? Porque a Chevron estava saindo do Equador, onde ela foi processada em 19 milhões de dólares, porque ela simplesmente acabou com 500 mil hectares de territórios indígenas foram contaminadas com petróleo durante 20 anos, certo? O que o governo do Equador, o companheiro Correia, faz? Ele aceita o juízo contra a Chevron tira todos os seus ativos do Equador, né, do país progressista, vai para outro país progressista com a Cristina Kirchner e toma lá o território dos Mapuches. Mas, ao mesmo tempo que o Correia faz isso, né, ele tira a Chevron de lá, ele abre o que? Abre o Yasuni, que é o parque onde a Verônica esteve, certo? Conversando com a Ação Ecológica e outros mais. O que acontece? Yasuni foi, vocês deveriam conhecer bem o caso de Yasuni, que também era o petróleo num dos parques com maior biodiversidade do nosso continente, que primeiro era protegida, depois não era mais. Então, primeiro nós vamos conservar o petróleo debaixo da terra. Não vamos não, porque a gente precisa do dinheiro, então a gente abre, enfim. E aí começaram uma série de protestos, como a Verônica estava falando, contra o governo Correia. O governo Correia começou uma série de processos de repressão muito violentos, inclusive a maior organização indígena do Equador, que é a CONAI, tentou fechar, tirar a sede e tal. Depois são vários detalhes que o Arbex vai contar para vocês na próxima aula. Bom, o que isso remete ao quê? Remete ao nosso companheiro Evo Morales. Evo Morales também, o presidente indígena, passou pelo mesmo processo, né? Quem lembra aqui, já ouviu falar aqui do Tipnis, que é a estrada Tipnis, que era para atravessar a mesma coisa do Yasuni no Equador. Tipnis é uma estrada que o nosso ex-ministro das Relações Internacionais, Luiz Felipe Lamprey, que foi ministro na era do FHC, ele diz o seguinte: essa estrada, que ia ser construída pela OAS com dinheiro do BNDES, ela vai significar o seguinte: ela vai tirar toda a soja, minérios, etc. e tal, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre e enfim, mais, para levar até o porto agora eu não lembro o nome do porto, mas é o porto no Chile, para cortar a rota, obviamente, para a China, né? E você tem, então, um processo onde você tem uma repressão violentíssima na Bolívia, também das populações tradicionais, etc., etc., pressionados pelo governo brasileiro, que não era o FHC, já era o Lula, isso, na época, né, da construção do Tipnis, a gente já tinha o Lula nessa história. Então, a pergunta, na verdade, claro que também vou reclamar que nem a Verônica há pouquíssimo tempo, é o seguinte: pegando todos esses governos progressistas, cujos progressismos aí realmente levaram à repressão, levaram a leis antiterror em todos os países aqui da região, né, não só no Brasil, levaram à criminalização das organizações sociais, criminalização de vários partidos, né, de esquerda, etc. e tal. Então, o que pode? Por que aí quando a gente vai chegar na Venezuela, e depois eu acho que o Maringoni vai poder falar um pouco mais sobre isso,
o que está acontecendo na Venezuela, alguns processos, né, que a gente fala assim, mas vem cá, se fosse o Partido da Direita fazendo isso, a gente ia achar legal também? O que pode, o que não pode, né? O que os governos progressistas podem fazer, até onde eles podem ir e até onde fica a leniência. E por que isso? Quer dizer, todas essas violações de direitos, principalmente das populações territoriais, levam hoje a uma coisa que o Arbex esqueceu de falar, né, porque ele fica só no urbano, ele não é que nem o Sakamoto que trabalha com trabalho escravo. É isso, se você pensar hoje que você tem uma bancada ruralista andando no Brasil e terminando, né, vão acabar com o conceito de trabalho escravo, vão acabar com território indígena, unidade de conservação, toda a legislação de licenciamento ambiental de grandes obras, etc. e tal, etc. e tal. Vamos fazer a Belo Monte, a história de Belo Monte, se vocês quiserem, depois eu posso contar horas e horas e horas de histórias de terror sobre isso. O que acontece? Quando você tem os governos progressistas que começam a violar aquela... Depois... Tudo bem, Arbex. Então, você tem os nossos governos, que são pretensamente de esquerda, violando aquilo que a gente tinha colocado, talvez como a nossa cláusula pétrea, que é, sim, a defesa da justiça social, dos direitos humanos, etc. e tal. Em nome do quê? Em nome exatamente daquilo que Marx falou, né? Da acumulação primitiva do capital. Ou seja, aí você tem muito petróleo e mineração na Venezuela também, em cima de territórios. Você tem o pré-sal aqui, né? Você tem, obviamente, as grandes hidrelétricas na Amazônia, não é só o Xingu, Belo Monte, agora Tapajós. Quem acompanha um pouco a luta dos índios no Urucupi também é uma coisa que faz parte do meu cotidiano. Então, a discussão é isso. Se você hoje tem a bancada ruralista forte como ela está, será que tem nada a ver com a Cátia Abreu como ministra do governo Dilma? Será que não tem nada a ver com... se você realmente acha que indígenas não têm direito, não tem nada a ver com a história do bagre no colo do Lula, na época das usinas do Rio Madeira? Se você fala hoje do fim do trabalho escravo, será que não tem nada a ver que ainda no governo Dilma, o Lewandowski, em dezembro de 2013, ao fechar das luzes do ano de 2013, suspendeu a divulgação da lista suja de trabalho escravo, né? E a AGU não fez nada em relação a isso? Então, acho que assim, hoje a herança que a gente tem hoje, para mim, que trabalha mais com as populações dos territórios, principalmente indígenas, quilombolas, pescadores, atígeis brunés, essas coisas, mineração, petróleo, hidrelétricas, grandes estradas, etc. e tal, que faz parte do nosso cotidiano, esse é o meu lugar de fala. Quando a gente tiver essas violações consecutivas, em nome do quê? Né? Em nome de que tipo de desenvolvimento? Em nome de que acumulação primitiva do capital? E você vê agora uma virada onde essa coisa fica 10 vezes pior. De onde que surgiu? Porque foi o que a Verônica falou também. Antigamente as pessoas tinham um certo pudor de falar algumas coisas, né? Eu sei que estourei meu tempo já, né? Mas eu só queria posso passar a última parte aqui para fechar, para vocês verem falando de pudor. Vou voltar aqui no país do mundo, que é legal. Colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires en lo que podría llamarse la primavera de Feynman, porque pocas cosas le gustan más en la vida, Kaiser Edu, que darse murra con adolescentes por televisión. Ojalá la gente tenga más macheranos y menos nenes tomadores de colegio como estos. Então, o que ele falou é o seguinte, seria, oxalá nós tivéssemos mais tiranos do que moleques que tomam escolas. É um pouco isso, eu acho que, do porquê que a gente tem, né? É para pensar. Obrigada. Bom, passar a palavra agora para o Maringoni. Maringoni, você ainda não tem chegado? Faz 40 anos que eu aguento essa praga aqui, então... Bom, cada um tem aproximadamente 15 minutos, eu aviso com 10, tá bom? Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Eu agradeço ao Eduardo o convite, cumprimento ao Tomás, a Verônica, a Verena e ao representante da terceira idade na mesa, no figura do
saúdo toda a terceira idade da figura do José Arbex, sempre foi um exemplo para mim. Eu era criança, o José Arbex já era um jornalista famoso e tal. Assim, eu queria ser Arbex quando crescesse, então assim, me sinto espantado de estar aqui numa mesa com ele. É o seguinte, nós estamos discutindo... Você está lenido, Arbex. Gente, eu acho que eu não pude ouvir a explanação do Tomás e peguei metade da Verônica, eu peço desculpas pelo atraso. Eu estava num outro evento na Fundação Lauro Campos, porque hoje, 23 de outubro, se fosse vivo o capitão Carlos Lamarca, estaria fazendo 80 anos. O capitão Carlos Lamarca foi, juntamente com Carlos Marighella, os dois principais inimigos da ditadura militar. E nesse momento de obscurantismo, de retrocesso no Brasil, a gente tem que marcar algumas datas muito significativas. A gente tem que marcar a greve de 17, que faz 100 anos, tem que marcar os 100 anos da Revolução Russa, tem que marcar os 50 anos do assassinato do Che Guevara e os 80 anos do comandante Lamarca, que era a principal figura de oposição. Ele foi assassinado aos 33 anos porque não se conformava com o fato de os militares estarem patrocinando uma ditadura no Brasil. Era um militar nacionalista e os militares foram a categoria profissional que mais sofreu cassações e prisões depois do golpe de 64. Embora o golpe seja militar, foram 12 mil expulsos das Forças Armadas e vários presos, vários mortos, entre eles o capitão Lamarca. Então, por isso é que eu cheguei atrasado. Eu quero rapidamente falar sobre a questão da América Latina, porque nós estamos vivendo um avanço pesado, como vocês todos sabem, do conservadorismo na região. E ele tem avançado pelo poder do golpe, como foi em Honduras em 2009, no Paraguai em 2012, no Brasil em 2016. Você dá um tapetão, a gente achou em 2009 que o caso da derrubada do presidente Zelaya em Honduras tinha sido um ponto fora da curva, mas a gente percebeu, depois do Paraguai, que a gente estava na curva e a curva que saiu do ponto. E do Brasil. Mas o avanço tem se dado também no bojo de uma vitória eleitoral expressiva da direita, como na Argentina, que tem problemas. O candidato da Cristina Kirchner, que era a força progressista viável, não encantou o eleitorado, e o Macri fez uma campanha que dá o tom em várias campanhas pelo mundo, que é o da eficiência empresarial. O Macri é um empresário que nunca tinha participado de política, é algo como João Dória, é algo como Donald Trump, que você aproveita-se de um desgaste que a política tem, que a atividade política tem, que a população reforça esse desgaste e diz, não, eu não sou político, eu sou gestor, eu sou empresário, eu tenho que trazer o sucesso do meio empresarial para a máquina pública, e com isso consegue se galvanizar um setor expressivo da opinião pública. A gente teve uma onda de 98 até 2014, 2016, de ascenso de forças do centro-esquerda na América Latina. O Arbex e eu, a gente teve várias vezes na Venezuela, na época do governo Chávez lá, a gente se encontrou, discutimos muito a respeito e tal, e a gente tinha governos que eram considerados progressistas, e progressistas é uma maneira flexível, elástica de você abarcar a esquerda, e governos que eram pelo menos diferentes do que a gente tinha aí. Então a gente tinha governos assim, na Venezuela, na Argentina, no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, no Equador, numa onda que nunca existiu no continente. A Revolução Cubana acontece em 59 e ela fica isolada. 20 anos depois acontece a Revolução Nicaragüense. A Revolução Nicaragüense dura 10 anos, de 79 a 89, e ela é derrotada. As tentativas de transformação social aqui sempre foram muito problemáticas pela brutalidade das classes dominantes, pelo papel periférico que as nossas economias têm no mundo e pela tentativa de fazer do continente o campo de caça de produtos, de riquezas naturais, ou campo de reprodução ampliada do capital, via capital financeiro, como no Brasil. Então, conservar a América Latina como uma espécie de motor dos lucros da economia internacional sempre impediu que a gente fosse muito adiante com a democracia. Mas os anos 90, a crise dos anos 90, vocês sabem bem do que eu estou falando, Marcos Cripa dentro do gramado. Obrigado. Com estilo, com elegância, como sempre. Obrigado. E essa
tendência de transformação foi uma transformação que em alguns lugares ficou na metade do caminho, mas mesmo ficando na metade do caminho, com todos os problemas. Por exemplo, maior é o governo Dilma. O governo Dilma não foi um governo de esquerda, não foi um governo progressista, foi um governo de direita, um governo que tem Joaquim Levy no ministério, é um governo de direita. Só que não é tão de direita como a classe dominante brasileira quer. Não é tão de direita quanto a escória que comanda o Congresso Nacional quer. E isso é o motivo da golpe. Não tem nada a ver com o governo Jango, que era um governo que ia fazer reforma agrária, que ia fazer reforma urbana, que ia fazer uma reforma trabalhista progressista. Não, ele não é tão de direita como eu quero. Isso o Temer falou nos Estados Unidos. Então, isso aplastra qualquer ilusão que a gente possa ter com o que a direita pretende. E nisso é que a gente tem que discutir algumas questões dos projetos desse governo. Eu, evidentemente, discordo assim, frontalmente do que a Verena falou sobre a questão do TIPS, do desenvolvimento. Porque é o seguinte, gente, a gente tem governos, eles têm uma tarefa, eles têm que transformar a economia dos países. A transformação econômica e produtiva tem que ser feita respeitando o meio ambiente, respeitando as populações locais, mas elas têm que acontecer da melhor maneira possível. E você tem que avançar nisso. E esse é o dilema que o governo Evo Morales, que foi o principal deles, na questão do TIPS. Qual é o dilema? Eu tenho que gerar emprego, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter transporte, eu tenho que ter estrada de ferro, eu tenho que ter estrada para escoar a produção, para baratear a chegada da produção nas cidades. Imagina vocês, se a gente não tivesse Itaipu. O Brasil, antes de Itaipu, eu me lembro dos anos 60, em Bauru. Bauru é a capital daquela região onde fica Marília, cidade do Arbex. Você tinha energia elétrica que funcionava 6 a 8 horas por dia, depois tinha apagão no resto do dia, você tinha que esquentar a água, você tinha que fazer tudo durante 6 ou 7 horas quando tinha energia. Depois apagava. Você não conseguia industrializar o interior dessa maneira. Quando se interligou o sistema elétrico com novas hidrelétricas, você conseguiu iluminar o país. Iluminar o país é você trazer para as pessoas que vivem na escuridão, no campo, uma vida de cidadania. A pessoa ter luz elétrica, não é só a fábrica trabalhar, é eu enxergar o meu filho à noite na cama, eu apertar um botão e saber onde ele está, eu andar pela cidade com segurança. Então é um dilema. Eu não vou falar que a Verena está errada, eu falei que eu discordo, mas como é que a gente equilibra a necessidade de desenvolvimento com a preservação do meio ambiente? Porque se a gente exclui um lado, Itaipu, gente, tem tipos, devastação de verdade, devastação para valer, foi Itaipu. Enterraram as 7 quedas, acabaram com a beleza natural. Iluminaram o Brasil. É um dilema. Até hoje, a gente vai discutir aqui, nós vamos ficar a noite inteira discutindo isso. Mas é o dilema do desenvolvimento, da industrialização. Você não precisa fazer como foi feito nos trilhos da Estrada de Ferro noroeste do Brasil, lá para a região de Bauru e Marília, que eles dizimaram os índios caingangues nas 2 primeiras décadas do século XX, que foi uma matança, ou no Pampa argentino, para instalar a indústria da carne e transformar a Argentina num país branco. Claro que isso é condenável. Mas se você usar, como é que você vai equacionar um desenvolvimento democrático sem fazer isso? Esse é o dilema. E esse o Evo Morales se viu jogado contra a parede. Menos o Correia, mas eu falo Morales porque é lá a plurinacionalidade do Estado boliviano se manifesta de forma mais clara. E isso está muito no seguinte: a gente não quer que continue a devastação ambiental, eu não quero, mas eu tenho que ter desenvolvimento. Quem é que breca todos os projetos que nos incomodam? Belo Monte, as usinas do Norte e Nordeste. Não é a esquerda, quem está bloqueando a direita. Todos os projetos paralisados, todos. Metrô de São Paulo, monotrilho, exploram o meio ambiente, depredam o meio ambiente. Então eu vou falar o seguinte: que bom, temos o que os europeus chamam de decrescimento econômico. Não tem crescimento, não tem devastação. Vamos falar, o seu argumento é desonesto. Não é. Na prática, é isso que acontece. Para tentar ir alinhavando, o Arbex ainda não está desenhando ali, depois você mostra para o pessoal, Arbex. Não está falando no meu tempo, não sei. Mas isso faz com que algumas das questões, não isso, mas eu me pergunto sempre, o conservadorismo ganha em algumas questões. O conservadorismo está levando algumas eleições. O conservadorismo ganha no golpe. Agora, por que o conservadorismo ganha nas urnas? Se o que eles fazem é reduzir salários, aumentar desemprego, reduzir o papel social do Estado, acabar com a possibilidade de assistência educacional, como a gente viu aqui, saúde e tal, por que eles ganham?
Por que um vagabundo como Dória, eu vou falar aqui para ser processado, como um vagabundo como Alexandre Frota, um vagabundo como Alexandre Frota, um vagabundo como Alexandre Frota, que está brigando com o MBL, com aquele vagabundo do Kim Kataguiri, pelo nome, pela marca MBL. Eles são uns pilantras. Agora, por que esses caras seduzem? Por que o Bolsonaro seduz? Porque para eles, quanto mais você tem a desgraça, quanto mais você tem esgarçadas relações sociais, o salvacionismo, a maneira de eu me dar bem, não é coletivo, não é a categoria, não somos nós estudantes. O emprego na imprensa está difícil. Eu não vou conseguir fazer um movimento para ter emprego para todo mundo aqui. Então eu vou passar na frente, não vou cantar para ninguém quando aparecer uma vaga, vou ficar na minha e tentar pegar. A crise exalta o individualismo. A ideia da meritocracia, a ideia do empreendedorismo, a ideia do sucesso individual, a ideia da seleção, ou a ideia que é a ideia-chave do neoliberalismo, que é o darwinismo social, os mais aptos sobrevivem, está por trás disso, e ela é muito sedutora. Quando ela fala, vocês viram aquele anúncio, uma das coisas mais calhordas que eu vi nos últimos tempos? No meio da reforma trabalhista, que destrói os direitos da CLT, o Santander aparece com uma propaganda falando o seguinte, ele aparece com daquelas maquininhas de pagamento, de cartão e tal, dizendo, essa é a sua nova carteira de trabalho, que é a maquininha para você. Você vira um camelô, você vira um vendedor de picolé, sem nenhum demérito das profissões, e você não tem direitos, mas você tem a maquininha que você pode cobrar das pessoas. Então, essa questão do sucesso individual, da eficiência individual, que está por trás da eficiência individual do governo, Dória, Trump, Macron, Macri, está também aqui. Eu, com isso aqui, sou empresário igualzinho Trump, sou empresário igualzinho ao Dória. Eu sou empreendedor. Tanto que o que o Dória queria implantar na prefeitura, na educação, são cursos de empreendedorismo. Ele falava devagarinho, assim, na TV. Como isso tudo começa a dar para trás, o descontentamento começa a crescer, as pessoas começam a ver que foram enganadas, onde o MBL e esses pilantras vão buscar auxílio para fazer a luta? Qual é o argumento para fazer a luta? O argumento é o seguinte, esqueça, vamos aprovar a reforma trabalhista e tal, o problema é que tem gente pelada no museu. O problema é que tem quadro, como aquele deputado lá, Givaldo Carimbão, das Alagoas, que bateu boca com o ministro, com o amigo do Arbex, o Sérgio Saleitão, tem amigo, né, Arbex? Trabalhou com você na Folha, não tem? Sim. E bateu boca e o Sérgio Saleitão do lado do Sérgio Saleitão naquele bate-boca. Porque o deputado, não sei se vocês viram, ele fala o seguinte, eu tenho minha mãe biológica e tenho Maria, que é minha mãe de espírito. Pois colocaram a minha mãe lá com um sujeito mijando na cabeça dela, e usou essa expressão na audiência pública sobre segurança pública, em que estava fazendo uma explanação o Sérgio Saleitão, ministro da Cultura. Mijando na cabeça dela, que bota um porco mamando nos seios dela. Maria é minha mãe. Botaram a minha mãe lá, sendo mamada assim por um porco. Eu quero que o seguinte, que o ministro bote a sua mãe de perna aberta no meio do museu. Desse jeito, vocês viram isso? Gente, isso não é nem medieval, porque a Idade Média produziu pelo menos algumas igrejas, algumas obras de arte legais. Mas isso aqui é um negócio absurdo. Então você tem um obscurantismo como fachada para você implantar o projeto. Enquanto eles vão lá, reforma da Previdência, vamos em tudo. E essa situação avança na América Latina, a passos largos. Para finalizar, eu acho que a gente tem que discutir a questão do meio ambiente, mas a gente tem que discutir algo maior. Na Argentina, perdeu suas eleições, era metade do Congresso que estava em jogo, a Cristina se elegeu, achou uma vitória. A Cristina não é a governante dos meus sonhos, mas é o que é viável na Argentina. Na Venezuela, semana passada, o governo teve uma tremenda vitória contra a oposição de direita. Aí vão falar, mas o Maduro não é democrático, mas o Maduro é corrupto. Sim, porque a direita usa como expediente dizer que os governantes, que o problema da América Latina é a corrupção e é o autoritarismo, é o stalinismo. Então, o Maduro é stalinista, é corrupto, o Lula é corrupto, a Cristina está sendo processada por corrupção, porque o debate sai da esfera das ideias e vem para o lugar do senso comum. Se eu sou honesto, se eu não sou, se eu sou bonzinho, se eu sou malvado, se eu sou limpo, se eu sou sujo. Não, a gente precisa romper o senso comum
para que o conservadorismo não nos seduza mais e fazer de maneira mais aprofundada o debate, que é muito sério, entre desenvolvimentismo e preservação ambiental, respeito aos direitos dos povos, sabendo o seguinte: nós temos que fazer governos que mudem a situação, não só de justiça social interna a cada país, mas que mudem a posição dos nossos países no mundo. Nós não podemos ser exportadores de soja, de milho, de trigo e tal, e achar que nós vamos competir com economias de ponta como a economia chinesa. Obrigado, gente. Bom, agora nós vamos passar a fase de perguntas, exposições, debate. Na tua vez, sempre for para bater no Maringoni, pode contar comigo. Gente, só um aviso. Se alguém não assinou a lista, precisa assinar a lista. O pessoal está ali. Acho que a minha pergunta, eu não sei quem prefere, não é dirigida a ninguém exatamente, mas eu queria entender melhor essa relação do conservadorismo com o liberalismo, que eu acho que, não sei, não está muito claro para mim essa relação. O pessoal da mesa que não é aqui da PUC pede para que quem for se pronunciar fale o nome. O nome e o ano que está fazendo o curso. Eu sou a Mariana, sou de jornalismo, estou no 6º semestre. Eu sou o Cláudio, no 4º semestre de jornalismo na PUC. Eu queria fazer um comentário ali sobre a fala do Tomás. Fala mais alto. Sobre a fala do Tomás, né, quando ele falou, enfim, todo mundo falou um pouco da arte, da perseguição, que a arte não é perseguida e sim o artista. Eu estava até conversando com o Fábio Supremo lá fora, a gente falou sobre isso. Eu só queria fazer um comentário, um registro, que essa questão também, eu acho que ela é relevante nesse momento falar sobre isso por conta dessa coisa do trabalho escravo e tal, que é a questão do corpo, né? Essa perseguição desse conservadorismo traz ao corpo, né? A essa pessoa sem direito, a esse trabalhador sem direito ao ócio, a esse trabalhador sem direito a pensar, sem direito a se divertir, que é esse trabalhador que se espera que essa direita conservadora prega, né? Que é esse trabalhador que não tem esse espaço de reflexão e que essa perseguição da arte, ela também passa um pouco por aí à medida que essa arte transgressora através do corpo, ela é perseguida nesse momento. Então tem essa questão do trabalho que eu acho que é bastante relevante nesse momento, da escravidão que está aí e que tira o direito do trabalhador cada vez mais de pensar nessa reforma trabalhista, de ter direitos, né, a reflexões, enfim, ao conhecimento. Vamos fazer a primeira rodada. Vou pedir que vocês usem aproximadamente 5 minutos cada um. Começar por onde? A Verena, que estava ansiosa para... Não, eu não sei. As duas perguntas que foram feitas, eu acho que foram mais... Desculpa, Mariana, a sua pergunta era sobre o que era? Sobre a diferença entre o conservadorismo e o liberalismo, quais são as relações entre Então. Pois eu acho que depende, né? O que você subentende também, né? Um pouco da semântica da palavra, porque liberalismo, às vezes a gente fala que liberalismo é uma coisa super ruim, ou neoliberalismo, sei lá, e conservadorismo também, às vezes não é, enfim. Eu acho que o conservadorismo é isso que o Maringoni estava colocando agora, né? Uma idade das trevas mesmo, mas a cidade das trevas que ao mesmo tempo tem uma relação muito forte com o neoliberalismo a partir do momento que você, né, como eu acho legal aqui, eu anotei, isso o Maringoni vai gostar, eu li a última entrevista do Gessé Souza na CUT, que eu gostei bastante. Ele diz uma coisa interessante, né? Ele falou assim, que a elite quer dinheiro, é isso. E se for pela ditadura militar, se for matando gente, não tem nenhuma importância. Eu acho que isso é muito forte, na verdade, né? Eu concordo, mas eu não digo só elite econômica, não. É a elite... E aí você vai usar a elite política também. Aí eu faço, inclusive, Maringoni... Eu não estava falando de meio ambiente só, não. Eu estava falando principalmente da população.
de pessoas. A minha ambiente, as pessoas mas abraçador de árvore não, cara, é a galera que está realmente morrendo nos territórios por conta desse desenvolvimentismo. Aí eu acho a gente tem que pensar muito nesse neocolonialismo quando a gente fala assim, existe uma população que pode ser sacrificada em nome da luz para todos, etc. E tal. Aí eu discordo, a gente pode conversar depois mais sobre isso. Né? Mas um pouco isso, eu acho que conservadorismo essa de defender o não pode ou não deve, é tudo meu, eu acho que ele vai dialogar com esse liberalismo ao extremo, né? Não ter regras, desregrar tudo, diminuir as legislações, tirar as defesas que os territórios têm, o que os trabalhadores têm, enfim. Isso. Eu agradeço as perguntas. Eu vou primeiro fazer um comentário sobre o que o Cláudio né, levantou. Eu acho que tem, quer dizer, eu tinha mencionado isso na minha apresentação, como eu falei, esses setores conservadores sabem muito bem onde eles estão atacando. E o ataque, por exemplo, uma reforma trabalhista que visa, a gente fica pensando, a reforma trabalhista vai fazer o que com quem? Essa que foi proposta. Um dos setores principalmente afetados seria o sindicalismo. Né? Quer dizer, é um dos setores onde a esquerda é mobilizada. É o que eu estava falando. Na arte, eu acho que é a mesma coisa. Você fala, o artista é de esquerda? Não. Mas esse setor artístico, esse espaço de convívio e tal, em geral foi um espaço rico para essa mobilização. É lá que está sendo atacado, é na universidade, etc. Então, eu acho que o trabalho entra um pouco nesse projeto. Daí eu acho que, um pouco para relacionar com a questão do extrativismo, eu acho que pode ter uma relação importante aí, e vou deixar que depois também tenha mais reações a isso. O extrativismo, em grande medida, ele prescinde do trabalhador, né, da maneira como ele foi construído. Então, a gente está vivendo um modelo de desenvolvimento econômico atual que não precisa fazer mais concessão para o trabalhador. Ele é muito mais agressivo, porque eu acho que, pelo menos um modelo que se pretendia social-democrático, precisava de algum acordo com o trabalho, em algum lugar. No mínimo, leis trabalhistas, alguma distribuição, alguma participação política. Esse modelo mais radical de extrativismo, que em vários sentidos lembra o tipo de exploração imperial, ele expulsa as pessoas ou mata. Né? Então, quando a gente está falando de direitos, os direitos começam a fazer menos sentido, ou eles são menos necessários. Essas concessões são menos necessárias, esse acordo. Eu acho que os governos são coalizões amplas, mas uma coalizão que levasse em conta esses setores populares está se tornando... É isso, né? Quer dizer, um governo consegue se estabilizar na América Latina sem fazer um grande acordo com trabalhadores. É uma situação sinistra. A gente está vendo, na verdade, uma perda de poder desses setores que eu acho que deveriam perseguir o poder, então, de outras formas e tal, ou mesmo se reorganizar. Eu acho que tem 1000 caminhos. Adoraria saber qual é o caminho, né, para uma rearticulação, mas eu acho que tem uma transformação econômica importante que eu acho que ajuda a gente a entender esse desrespeito pelas pessoas, né, assim, esse desrespeito, ou tratorar, passar por cima dos direitos das pessoas, né, principalmente das populações mais pobres. Sobre a diferença entre o liberalismo e o conservadorismo, eu acho que eu retomo a questão que eu tinha iniciado. Né? Tem uma diferença de famílias de ideologias importantes, mas na ação política eles tiveram, recentemente, aliados. Né? E eu acho que o modelo neoliberal, esse projeto neoliberal, ele, apesar de se chamar liberal, ele é em grande medida conservador. Né? Apesar de que ele tem concessões a um campo liberal. Né? Eu mencionei aqui o neoliberalismo progressista, como a Nancy Fraser cita, porque principalmente depende do lugar do mundo que a gente está olhando, tá? Mas principalmente em termos dos direitos e a luta por direitos, é uma luta que se faz amplamente dentro do campo liberal. Quer dizer, existe uma esquerda liberal, né? Que fez parte desse acordo do projeto neoliberal. Né? Um setor da centro-esquerda e da centro-direita que convergiram num determinado momento para implementar esse projeto. Então, não necessariamente o liberalismo
acho que é isso, né? Quando a gente for olhar para a ação política, o liberalismo pode fazer força e se mobilizar junto com os setores da esquerda. Para, por exemplo, pautas de direitos. Fala-se muito, por exemplo, de um feminismo liberal. Pode, eventualmente, se aliar. Mas, em geral, esse grande projeto, e eu acho que, especificamente, no sentido, esse neoliberalismo é especificamente conservador, no sentido de que ele lega, eu acho, o ordenamento da sociedade para setores que não sejam necessariamente democraticamente acessíveis. Quer dizer, então, se quem vai nos governar são empresas, são grupos religiosos, né, são eventualmente determinados partidos políticos que muitas pessoas não têm acesso, né, porque é isso que acontece, né, essa privatização, a terceirização, os grandes processos de esvaziamento do Estado são processos que deixam o ordenamento social nas mãos dos mais fortes, de grupos sociais que ganham por serem mais organizados, mais mobilizados, mais ricos, etc. Então, em certo sentido, é muito menos democrático, é de esvaziamento da democracia. E se faz por vários movimentos, mas eu diria, então, por isso que quando a gente fala de neoliberalismo, a gente está falando muito mais de conservadorismo do que de uma série dos valores e das ideias que tiveram no centro das ideologias liberais de formação. Então, desculpe se eu passei do tempo. Bom, um pouquinho só. O meu instinto professoral vai me forçar a dar um golpe na mesa aqui. Que eu vou falar. Tem que falar. Tem que falar. Estou querendo falar. Eu posso falar, mas é meu elogio. Então fala. Sim. A gente tem ouvido, curiosamente, muito de liberalismo do MBL. Eles estão falando direto. Nós somos liberais, nós somos... o Bolsonaro fala em liberalismo, né? Liberalismo econômico, Estado mínimo, especulação, capitais, fluxo de capitais, empreendedorismo e várias coisas assim sem regras, né? Só que você tem um liberalismo que se apresenta como esse Estado mínimo e liberal de costumes. Por exemplo, um caso famoso é o Vargas Llosa. O Vargas Llosa é um cara que é liberal na economia, mas ele se apresenta como um liberal de costumes. O MBL, eu já vi eles se apresentarem como liberais de costumes. Engraçado. E se você vê a configuração deles, que eu estou falando assim superficialmente porque eu não vi nenhum estudo sobre isso, mas me chama muito a atenção de um grupo como o MBL ter um negro gay, um japonês, quer dizer, parece que eles pegaram uma coisa meio a nova onda dos comerciais, né? Que tem que ter cada grupo representado, e eles fizeram uma coisa comercial, né? Por exemplo, nós estamos aqui com todos os grupos representados, né? E eles falam assim, nós não temos nenhum problema com homossexualidade. Eu já vi eles falando, por exemplo, disso. No entanto, eles fazem esse ataque, porque é conveniente para eles, para uma estratégia. No caso do Bolsonaro é diferente, né? O Bolsonaro se apresenta como um cara que quer saber, assim, que é xenófobo, tem todos os problemas, todos os preconceitos possíveis, né? Uma definição que eu dei aqui sobre o que está acontecendo especificamente com o Bolsonaro, o MBL e outros grupos que tem pela América Latina, porque no Peru, por exemplo, teve recentemente um movimento que chamava Com Mis Hijos No Te Metas. Isso é um movimento que passou pela América Latina, pelos países de língua espanhola, que era sobre a discussão de ensino de gênero nas escolas. Tá? Então, assim, eu falei aqui que tem um liberalismo que vem pregando o liberalismo de Estado mínimo, mas que ao máximo de controle da vida dos outros, né? Então, mais ou menos isso. Agora você pode falar para você. Não, só para precisar um pouco a questão conceitual, o conservadorismo é uma corrente que foi criada por Edmund Burke. Ele era um escocês, ele ficou horrorizado com os efeitos da Revolução Francesa
Ele achou que era o fim do mundo que estava acontecendo na França, liberdade, igualdade, fraternidade, não sei o quê. E o que ele postulava é o seguinte: você tem que... A sociedade se organiza de uma determinada forma, não é por acaso. As tradições se sedimentam ao longo de séculos e milênios. Nós temos que respeitar as tradições, nós temos que viver bem com elas, porque são as formas legítimas pelas quais as sociedades se organizaram. E se você romper subitamente com as tradições, você vai encontrar o caos. É o que aconteceu na Revolução Francesa. Esse é o argumento dele. A Revolução Francesa não resolveu nada, os problemas estruturais da França continuam. E para que serviu essa revolução? Só para derramar sangue. É o fim do mundo. Isso é o que dizia o Burke. Então, na origem, o conservadorismo é um movimento que propõe o respeito à tradição, à religião, aos valores comunitários, a ideia que sedimentadas ao longo de séculos e milênios, e isso é que deve ser respeitado, porque é isso que vai prevalecer ao longo da história. Revolução são flutuações, são bolhas de espuma no longo movimento da história. É isso que diz o conservadorismo. Liberalismo é outra lógica, proposto pelo Locke, principalmente, centrado no indivíduo. O Locke postulou aquilo que deu origem à Constituição dos Estados Unidos: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à felicidade, sendo que a base disso tudo é a propriedade privada. Mas no momento que o Locke postulou isso, era extremamente revolucionário. Quando o Locke fala o indivíduo tem direito à liberdade e à propriedade privada, atenção, ele está falando no momento que a burguesia está se assumindo como classe, está revolucionando todas as instituições e está dando origem a um indivíduo moderno. Então isso era, na época do Locke, um negócio extremamente revolucionário. Com o passar do tempo, as propostas ideológicas foram sendo transformadas socialmente. Até que o liberalismo, na sua fase mais, digamos, elaborada, mais desenvolvida, o liberalismo acabou desembocando no New Deal do Roosevelt, nos Estados Unidos, que, se você for analisar, o New Deal, a rigor, é contra o próprio liberalismo. E o que é o New Deal? É o Roosevelt chamando todo mundo na mesa, falando: escuta, estourou a Grande Depressão em 29, tem fome nos Estados Unidos, tem o desastre acontecendo aqui. O Roosevelt chamou na mesa os empresários, os trabalhadores e o próprio governo e disse: vamos acertar um programa de governo junto com empresários e trabalhadores para promover uma imensa reforma estrutural nos Estados Unidos, de modo a reativar a economia. E foi assim que ele tirou os Estados Unidos da Grande Depressão. Os conservadores acusaram o Roosevelt de comunista. Ah, você quer fazer pacto com os trabalhadores? Você quer fazer programa social? Você quer desenvolver os parques nacionais? Você quer criar... Né? Você é comunista, você está querendo mandar na nossa vida. E a mulher dele era lésbica, a relação que se fazia era essa. Ah, sim. Além de ser comunista, a mulher é lésbica, que aí já é o... Bom, então, sabe o que o Roosevelt respondeu? Ele falou: vocês são bobo. Ele falou para o Hoover, o presidente... era presidente dos Estados Unidos e disputou a reeleição com o Roosevelt, e que era um conservador daqueles conservadores. O Roosevelt falou: vocês são bobo, eu sou o verdadeiro capitalista. Acabou de acontecer uma revolução, não sei se vocês perceberam, na Rússia, em 1917, está tendo um monte de greve aqui nos Estados Unidos, puta movimento sindical. Se a gente não fizer reforma aqui nos Estados Unidos, meu amigo, vai ter uma revolução socialista aqui. Então, eu estou defendendo o capitalismo, não vocês. Vocês são idiotas. Ele falou isso, ganhou as eleições, e com isso o liberalismo ganhou uma nova conotação, uma conotação maluca, é o liberalismo social-democrático, né? O liberalismo que produz reformas sociais, o que é um contrassenso do ponto de vista daquilo que o Locke dizia, mas foi assim que aconteceu. Hoje o que acontece? O Reagan, quando assume a Margaret Thatcher na Inglaterra, a Margaret Thatcher assume com aquela história de que não existem sociedades, o que existe são indivíduos e seus interesses. O que a Margaret Thatcher faz? Ela começa a desmantelar o New Deal, desmantelar o estado de bem-estar social. Ela na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um sintoma disso nas artes é o rap. O que é o rap? O rap é um momento, não por acaso ele aparece no começo dos anos 80, o rap é um movimento que surge de dentro das favelas dos Estados Unidos, numa situação de absoluto desespero. Porque o que o Reagan fez? Olha o raciocínio do cara, para vocês entenderem direito o que é o conservadorismo. Olha o raciocínio do cara. Quem depende de ensino público, pobre ou rico? Pobre. Quem depende da infraestrutura sanitária pública, pobre ou rico? Pobre. Quem depende da saúde pública, pobre ou rico? Pobre. Ah, são os pobres que dependem disso? Sim. Então eles têm que pagar.
Se são os pobres que usam serviço público, são os pobres que usam escola pública, são os pobres que usam serviço sanitário público, eles que paguem. E foi o que ele fez. Aumentou o imposto dos pobres e cortou o imposto dos ricos. O rico parou de pagar imposto nos Estados Unidos. E isso é o que se chama de neoliberalismo. O Estado não mais provê serviços públicos, porque quem quiser estudar, que pague pelo estudo. Quem quiser médico, que pague pelo médico. Quem quiser serviço sanitário, que pague pelo serviço sanitário. O Estado não vai pagar uma porra nenhuma. É um indivíduo, que é a sentença da Margaret Thatcher. Agora, isso aí gerou coisas bizarras hoje. Então a Mari tem toda a razão de estar confusa, porque isso gerou coisas bizarras. Por exemplo, hoje é perfeitamente possível eu ser neoliberal na economia. Então, na economia é indivíduo, é cada um por si, cada um que se vire na economia. E ser conservador na política. Eu sou liberal na economia, eu quero que cada um se vire, mas eu sou contra o aborto, sou contra o casamento entre pessoas de mesma orientação, sou contra, enfim. Quem era assim? Barack Obama. No campo dos costumes, ele fez coisas importantes nos Estados Unidos. Ele foi a favor do casamento gay, ele foi a favor da... Ele não chegou a falar abertamente isso, mas ele se pronunciava como uma possibilidade da descriminalização do uso da maconha como algo viável. Ele foi, enfim, ele foi, desse ponto de vista dos costumes, um cara progressista. Mas na política externa, na política interna, ao mesmo tempo que ele era progressista no campo nesse campo dos costumes, o Obama deportou quase 3 milhões de hispânicos que existiam nos Estados Unidos ilegalmente. Foi o Barack Obama que destruiu a Líbia. Foi o Barack Obama que manteve uma situação de caos no Oriente Médio com a revolução na Síria e com a manutenção das tropas do Iraque. Foi o Barack Obama, ele é responsável por isso. Ao mesmo tempo que nos costumes, ele é um liberal, um progressista. Então, é perfeitamente, além disso, você pode ser o contrário. Você pode ser um cara extremamente conservador no campo da moral e dos bons costumes e um cara liberal no campo da economia também. Essa combinação é perfeita. Macron, por exemplo. Ou então, você pode ser os dois. Você pode ser um filho da puta consumado nos costumes e um filho da puta mais consumado ainda na economia. Você pode ser os dois. Que era a Thatcher, por exemplo. A Thatcher já era o auge do horror. Assim, já era filme de terror. Então você tem razão às vezes fica confuso mesmo, porque esses conceitos eles não são puros, eles não são conceitos, eles podem até existir de uma forma pura na origem deles, mas depois eles vão sendo transformados e acabam gerando essas combinações bizarras. Eu só quis falar porque a tua pergunta atiçou meu instinto de professor, então, vai embora. Eu não vou falar, não concordo com tudo que o Orbex fala, acho que pela primeira vez em 40 anos. Não sei se vocês já devem ter lido uma socióloga, uma politicóloga americana chamada Nancy Fraser. Então, você põe no Google Nancy Fraser, ela cunhou um conceito que é o neoliberalismo progressista. Falou, e você tem figuras como não só o Obama, mas como o Fernando Henrique Cardoso, a favor da liberação da maconha, é a favor do casamento gay. O filho do Otto Lara Rezende, como é que chama aquele? André Lara Rezende, que é um financista, o pai do Plano Real, sujeito que do mercado financeiro, enriqueceu com o mercado financeiro, quer tirar direito trabalhador, quer pular na jugular dos sindicatos. Ele diz, eu sou um liberal em toda a linha, eu sou a favor do casamento gay, sou a favor da liberação da maconha, ele é a favor de toda a pauta de costumes. Isso faz com que eles confundem muitas vezes esses movimentos ditos identitários, porque acham que essa gente pode ser aliada. Pode ser aliada, tem questões muito pontuais, uma votação no Congresso, não mais do que isso. Porque aqui no Brasil acontece o seguinte, essa pauta que o Fernando Henrique fala, ele só externou ela depois de sair do governo. Essa pauta não dá voto. E essa gente, para ter voto, se alia com a escória, se alia com o Givaldo Carimbão, se alia com o Marco Feliciano, se alia, isso no PMDB, no PSDB e no PT. Se alia com a bancada evangélica, se alia com o Edir Macedo. Então você tem
o setor conservador nos costumes, que não tem um projeto muito claro de Brasil, só sabe que quer ter ordem, gosta da ditadura militar, que Fernando Henrique não gosta, que esses setores não querem, esses setores aí, André Lara Rezende e tal, acaba se aliando para ter legitimidade para implantar o projeto que interessa, desestruturar o trabalho, enfraquecer o papel social do Estado. Então, é feita uma aliança infernal entre eles, e é disso que a gente fala quando fala que você tem um conservadorismo liberal e se combina com o conservadorismo conservador numa aliança que está dando frutos lamentáveis na América Latina.